Não pode faltar luz, né? Amém? Bom, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Não achar que está muito baixa a minha voz, fala que aumenta. Eu tenho aqui um negócio que aumenta a voz. Amém? E João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7. É o Evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 7. Amém? Vou estar lendo, já perdemos aqui algum tempinho. Diz assim, ó. Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, mas manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi-vos a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes se engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa, por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebesse a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E eles aí falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia
bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Clamavam por Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará obras, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz nessa noite. Derrama da Tua unção, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossos ouvidos, ó Pai, sobre nosso coração, ó Deus, e desde já eu quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. E já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Estamos alegres, né? Manhara mais uma vez conosco também. Diácono Laíca, a esposa também, que bênção, né? Fiquei assim, eu falei para ele: rapaz, você me abriu um sorriso, né? Quando eu vejo o irmão ali, me faz abrir um sorriso. E hoje eu falei com um rapaz que eu venho chamando ele, convidando para vir à igreja. Ele não quer nada com Jesus, ele fica só ameaçando. Não, eu vou lá fazer, vou de surpresa, vou fazer surpresa. Mas que surpresa, mano. Firma aí que você vai, que eu quero ver se você vai faltar com a palavra, né? Vai falhar. Aí, não, eu vou fazer surpresa, não sei o quê. Então tá bom, quando você fazer uma surpresa, chegar lá que eu te ver lá, você vai me arrancar um sorriso, né? Eu vou ficar alegre de ver o irmão chegando lá, bem? Mas é assim mesmo, a gente fica alegre e cada irmão, né, nesse lugar é motivo de alegria quando os irmãos conseguem chegar, porque é muita luta, irmão. O adversário não está brincando, não. O adversário não está brincando, ele vai fazer de tudo, ó. Ele faz de tudo para nos atrasar, para nos... Os irmãos reparam que às vezes a gente está com tudo certinho, e quando vai chegando a hora de sair, a gente começa a ver que faltou não sei o que não sei o que lá, entendeu? E aí acaba atrasando um pouco. Por quê? O adversário, ele aí levanta coisas, envia pessoas. Se nós não guardarmos, não priorizarmos o reino, o adversário ele é esperto, ele não é bobo não. Ele só é bobo porque ele achou que era igual a Deus e acabou arrumando um problema sério para ele, né? Mas ele é inteligente, ele sabe manipular, ele é o pai da mentira, ele é habilidoso em todas essas coisas. Em manipular ele é habilidoso. Então não é difícil dele colocar, mostrar para nós que as nossas prioridades, que eu sempre digo isso, né? Quando ele fez isso no paraíso, ele mostrou para Eva que a prioridade era o desejo do coração dela, era a vontade dela, eram os olhos dela que estava vendo aquele fruto, né? E deixou a palavra de Deus em segundo plano. O que aconteceu? Deu um problemão sério para eles, foram expulsos do paraíso. E isso acontece no nosso dia a dia, irmãos, no nosso dia a dia. O inimigo tem sempre colocado alguma coisa para nós priorizarmos na frente da obra de Deus. Bom, mediante isso, irmão, nós estamos estudando aqui uma passagem de Jesus Cristo, né, já no início do Evangelho de João, capítulo 7, onde nós vamos ver aqui, assim, a incredulidade dos irmãos de Jesus. A obra de Deus, irmão, ela é difícil, não é? Foi difícil até para Jesus. Foi difícil até para Jesus. Jesus teve dificuldade. Jesus teve que confrontar. Você vai ver aqui Jesus confrontando em várias outras passagens, em vários outros momentos. Você vê Jesus confrontando os religiosos, ou seja, a igreja. E aqui Jesus ainda vai falar pesado ainda. Vai falar assim para a igreja, e vai falar para a igreja, ó, pelas obras, por isso que eu falo com os irmãos, pelas obras que vocês estão fazendo aí, vocês não têm Deus, não conhecem Ele. Mas eu conheço, ele fala. Eu sei quem foi quem me enviou. Amém? Então, quando Cristo está em nós, irmão, nós entramos por esse caminho, por esse desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Porque se vamos viver a eternidade com o Senhor, tem que ter um desejo no nosso coração de estarmos com Ele desde agora, em toda e qualquer situação, de estarmos com o Senhor.
E aí nós vamos ver aqui, pois os irmãos de Jesus falam assim, ó, depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois sabia que os judeus queriam matá-lo. Olha só, então Jesus também usa de estratégia. Ele sabia que os judeus queriam matar ele, então ele não queria se expor muito, não queria atropelar os limites, atropelar o tempo colocado por Deus, porque se ele fosse lá, ele estava preocupado deles não resistirem e anteciparem a morte dele, e matarem ele antes da hora. Ele não estava preocupado se ia morrer, não. Ele não estava com medo de morrer. Ele estava preocupado que isso acontecesse antes da hora. Amém? E já começa ensinando para nós que as coisas de Deus acontecem nas nossas vidas no tempo de Deus, irmão. Não adianta a gente querer atropelar, não adianta você querer furar a fila, não adianta você querer chegar primeiro, não adianta você ter um desejo no coração, faria pouco meu pneu primeiro eu vou agradar a minha carne, primeiro eu vou agradar a mim mesmo, primeiro não sei o quê. Não adianta nada dessas coisas, isso só vai atrasar a obra de Deus nas nossas vidas, porque Deus está fazendo uma obra. Isso não é jargão, não é para poder fazer a pessoa ficar na igreja, e não, porque de fato, quando nós recebemos a Cristo, uma obra é iniciada em nós somos colocados no caminho da salvação, e o Senhor vai nos direcionando nesse caminho chamado Jesus Cristo, vai nos direcionando, vai nos mostrando, vai nos ajudando na dificuldade. E o caminho é estreito, irmão, é apertada a porta e estreito o caminho, não é lá, não é fácil, não é facilidade. E Jesus, sabendo disso, que ele já estava, por quê? Não é da agora não, tudo que hoje é a mesma coisa. Se nós vamos fazer a obra de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus. Se Deus não manda a gente ir em determinado lugar, por exemplo, tem um terreno de macumba ali, não sei aonde ali, aqui assim para cá, assim para essa ali. Se Deus não falar comigo, ó, vai lá naquele terreiro, Deus vier, eu não vou fazer uma prova com ele, igual o Gideão, né? Botar um algodãozinho, porque eu quero saber se é Deus mesmo. Porque se não for Deus, chega lá e vão me matar. E se eu morrer à toa, aí eu perdi a bênção. Fui me meter no negócio dos outros, perdi a vida. A palavra fala para você não se meter nas coisas dos outros. Agora, se Deus manda e chega lá, eu perco a minha vida, aí eu estou perdendo a minha vida dentro, fazendo a vontade de Deus. Amém? Então não é por minha conta. É como eu fui para Nova Campina. As pessoas falam assim, Nova Campina é um lugar difícil, é muito difícil, é comunidade, não sei o quê. E eu falei assim, ó, eu prefiro morrer lá fazendo a obra de Deus, porque eu fui enviado para lá, do que eu me negar a ir para lá e morrer fora da vontade de Deus. E foi isso que Paulo falou. Paulo não vai a Jerusalém, mas Paulo tinha que ir. E ele falou, não vai que eles vão te matar lá. E Paulo falou assim, ó, eu não só estou pronto para ir a Jerusalém, como para morrer em Jerusalém se for preciso. Quem não tem mais medo de morrer, irmão? O medo do cristão é morrer em desagrado, fora da vontade de Deus. O nosso medo é morrer fora da vontade de Deus. Amém? E é o caso de Jesus aqui. Já você não está na hora ainda. Ele não está com medo de morrer, mas vai que ele se antecipa lá, porque onde Jesus vai, causa confronto. E olha só o que acontece aqui. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Ia ter uma festa. Aí vai ter multidão, vai ter gente. Aproveitar a oportunidade, né? Para pregar, para falar a palavra de Deus. Aí disseram-lhe, pois, os seus irmãos, isso aqui são irmãos carnais, os irmãos de Jesus, que foram criados por Jesus, aqueles que uma outra religião fica negando, falando, não, é primo, é não sei o que, não, irmãos dele, aqui também fala irmãos, tá? Não é irmão de fé não, é irmão de Jesus, muito pelo contrário, esses aqui, irmão de sangue, ainda não era irmão de fé, não era irmão, não eram filho do Deus legítimo ainda, porque não criam que o irmão deles era o filho de Deus. Está dizendo isso aqui, ó. Disse-lhe, pois, seus irmãos, ó, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque mesmo eles vendo as obras que Jesus fazia, eles não tinham certeza que era Jesus.
Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus foi criado com ele, na casa dele, era irmão dele de sangue, filho da mãe dele, era o irmão mais velho. Os demais irmãos não estavam crendo, ele tinha irmãs também no meio, né? Porque não tinha só, a Bíblia só registra o nome dos homens, mas tinha irmãs lá em Lucas, Lucas, Mateus 13:55, se não falha a memória, fala dos irmãos, fulano e mais as irmãs, aí não cita o nome, mas tinha um grupo, né? Mas eles não criam em Jesus. Aí o texto está dizendo assim, ó, falando, porque de fato é verdade. Se você tem uma obra para fazer, se você tem um trabalho para fazer, se você é um candidato, por exemplo, candidato a vereador, se você é um candidato a um cargo político, aí se você fica em casa, o que adianta? Quem vai saber que você é candidato? Quem é que vai votar em você? Quem é que vai acreditar em você? Saber, você não saiu para divulgar? O mesmo é a igreja tem que fazer o evangelismo, tem que sair para fazer o evangelismo, né? E a gente vai fazendo. Se não vem ninguém, por exemplo, a irmã veio aqui, aquela irmãzinha hoje não está aí também, não sei como é que está a saúde dela, ou se ela já desanimou, que ela é muito fraquinha também, né? Eu liguei para ela 2 vezes, liguei no zap, liguei no coisa, liguei para a irmã dela falou que ela estava bem, que ela estava conversando, se ela estiver doente, então vou fazer uma visita para ela. A irmã dela falou, não, está bem, estava lá e tal. Então tá bom, que essa semana nós fizemos 2 visitas, graças a Deus, a irmã Jaqueline está meia dodói, né? E também a vizinha dela lá, aproveitando que era na mesma rua, né? E eu vou até fazer outras visitas lá, porque chega lá e vai visitar, tem banquete, né? Não pode nem abrir um negócio de visita, senão a gente engorda. Não pode nem avisar, senão a gente engorda, porque eles vão lá, quer fazer banquete, não precisa. Vão visitar, uma oração, um copinho de água, tá muito bom, esse calor, entendeu? Mas aí, irmãos, a obra de Deus, ela tem que ser feita no tempo de Deus, né? Então eu não vou invadir um espaço do outro, e sem Deus mandar, sem autorização de Deus, conforme estava falando com os irmãos. Agora, é preciso que seja feito o evangelismo para divulgar a igreja, para mostrar, né? Por exemplo, essa ação social que faz, não parece nada, mas aí a pessoa acaba vindo, pelo menos cortar o cabelo, ou né, botar algumas coisas ali na frente e tal, entendeu? Então, pelo menos isso eles vão vir para fazer, cortar o cabelo, medir a pressão, que essa pressão estiver ruim, aí a pessoa às vezes não sabe, que não vai no médico, aí o irmão vai orientar, o técnico vai orientar, sua pressão está meio descontrolada, está meio alta, vai lá, procura um médico. A glicose, mesma coisa, você está com a glicose meio alta, se você ia procurar um médico, e se tiver boa, vai falar, não, sua glicose está ótima, sua pressão está ótima, né? E flu para as crianças, uma ação social, né? Só para fazer um chamado, para quê? Para divulgar a obra de Deus, para que as pessoas saibam que tem uma obra de Deus, né? Que a obra é de Deus, não é nossa. Porém, os irmãos de Jesus falam assim, ó, versículo 4 fala assim, ó, versículo 5, né? Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Tá vendo? Eles estavam aconselhando a Jesus, mas na verdade, no coração deles, eles não criam em Jesus. Eles queriam, na verdade, ver qual seria a reação dos outros. Amém? Essa obra aqui é igual quando nós estamos na igreja e a gente faz o evangelismo e a gente convida as pessoas, mas nós mesmos não estamos com o coração aqui. Precisamos estar com o coração aqui, meu irmão. É isso que eu estou falando, eu falei com os irmãos. Eu tenho orado a Deus, eu tenho que estar com o coração aqui, porque quando eu convidar as pessoas para vir a esse lugar, eu estou convicto que eu estou convidando para ir para um lugar que eu amo, um lugar que eu reconheço que é de Deus. Amém? Que é a obra de Deus. Os irmãos de Jesus não criam nele. O texto está dizendo isso, que eles não criam em Jesus ainda. Depois eles mais para frente eles vão crer, mas aqui eles ainda não criam. E ele via sinais, porque ele não falou com Jesus, ó, vai por aí para fazer os sinais. Quer dizer, eles estão vendo vários sinais acontecendo e ainda assim foram procurar o coração deles. Amém? Às vezes a pessoa está vendo a obra de Deus, Deus está respondendo o pedido de oração, mas o desejo do nosso coração às vezes é outro. Mesmo você sendo abençoado, mesmo o milagre tendo acontecendo na sua vida,
ainda assim você é capaz de largar Jesus, de largar a obra, de ir buscar um benefício próprio. Agora, disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O que Jesus quer dizer aqui? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o seu tempo está pronto. Por quê? Você faz o que você quer. Ninguém vai implicar contigo. Você não está incomodando eles. A sua vida não está incomodando eles. Você não está falando de Jesus para eles. Para que ele vai querer te matar? Para que ele vai querer te expulsar da casa deles se você não fala de Jesus lá? É isso que Jesus está querendo falar para os irmãos dele aqui. Para você está tudo certo. Porque ele, lá no versículo seguinte, ele vai dizer o porquê que ele não pode. Amém? Porque quando nós não incomodamos, se não tem luta, se não tem dificuldade, é porque Satanás não tem nada contra você. Porque se incomodar ele, se estiver agradando a Deus, ele começa: Senhor, mas também não, o Senhor fica cercando ele, fica abençoando, fica abrindo porta de emprego, fica dando saúde, como Jó, lembra de Jó, né? Fica dando saúde, cercando ele com servo, ninguém pode chegar no homem, cara. Se Jó vivesse uma vida torta, ele não ia estar falando isso. Deixa ele lá, quem está indo comigo para o inferno, se Jó tivesse todo torto. Então, irmãos, quando o adversário se levanta, quando as lutas vêm sobre as nossas vidas, porque o caminho é apertado, é estreito, isso quer dizer que você está no caminho certo. Se o negócio começar a apertar, quer dizer que você está no lugar certo. Se está tendo dificuldade, se as portas estão fechando, a sua vida está na presença de Deus, se você não está em pecado e as coisas estão acontecendo, isso quer dizer que você está agradando a Deus. Você está sendo provado, está sendo experimentado. O adversário está se levantando contra. Quando o adversário se levanta, é porque nós estamos do lado de Deus e não do lado dele. Quando nós agradamos a Deus e não agradamos a ele vem. Ele vem provar, vem tentar, né? Como Jesus no deserto. Se não conseguir nada, ele vai procurar outra oportunidade, mas vai estar sempre rodeando. Amém? Porque o caminho é estreito, irmãos. O caminho é estreito. Eu fico imaginando assim um caminho, Jesus, a gente andando por ele, e cheio de negócio assim nas beiradas, igual a gente vê às vezes na ficção, nos filmes, né? Tentando puxar a pessoa para o lado de fora do caminho, e você tendo que sair fora. E mais aquelas iscas que coloca: eu gosto muito dessa comida. Aí tu vai passar assim, tem uma comida maravilhosa, você quase não vai precisar sair do caminho, você vai dar só um passo. Igualzinho pega peixe. Como é que pega peixe, né? A isca, né? O peixe vem, vê aquele bichinho ali, ai que beleza, um camarãozinho pulando aqui sozinho, cara. O peixe não consegue ver que ele está dentro do anzol, ele só vê o que o ventre dele está mostrando. Isso acontece nas nossas vidas. Se Deus não lançar luz sobre o nosso entendimento, nós cedemos à tentação. Por que na oração do Pai Nosso, eu adoro a oração do Pai Nosso, tem uma frase que diz assim: não nos deixe cair em tentação, porque tentado nós vamos ser. Essa é a função do adversário, nos tentar. Tentado nós vamos ser. Mas aí Jesus fala assim: ora, o Pai pede para Ele te ajudar, para você não cair em tentação. Amém? É uma das frases importantes. Toda a oração do Pai Nosso é maravilhosa, cada frase, né, dá para pregar ali direto no Pai Nosso, mas essa frase também é importantíssima, porque se Ele não nos ajudar, nós caímos em tentação. Você caiu em tentação? Foi porque o Senhor não te ajudou. O Senhor não te ajudou? Foi porque você não pediu a Ele, foi porque o seu coração não estava verdadeiro, por isso você caiu na tentação. Porque se o seu coração, se o desejo do teu coração é agradar a Deus,
e tu ora a Ele, Senhor, me ajuda a te agradar, tu acha que Ele não vai atender? Claro que vai. Claro que vai. É uma oração que agrada a Ele. Por exemplo, uma pessoa, um casamento, uma família está com dificuldade no casamento, né? Assim, tendo dificuldade, esfriando o amor. Aí você pede a Deus, Senhor, renova o meu amor pela minha esposa ou pelo meu esposo. Você acha que isso não é uma coisa que agrada a Deus? Restaurar uma família? Claro que é. Se você é uma pessoa temente a Deus, está aplicando, procurando andar de forma a agradar a Deus, você faz uma oração dessa, Deus ouve. É como o salmista diz, que o Senhor agrada do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha só, porque uma pessoa que agrada a Deus, o desejo do coração dela não é separar, é unir cada vez mais, né? O desejo do coração de uma pessoa que agrada a Deus é fazer a vontade de Deus, igual Jesus falou, ó, eu vim fazer a vontade do Pai, e Ele agora está em você, a sua vontade é qual? Fazer a vontade do Pai. Então o salmista está correto, porque se uma pessoa se agrada de Deus, serve a Deus, ama a Deus acima de todas as coisas, o desejo do coração dela vai ser coisas que agradam a Deus, e com certeza Deus vai operar. Amém? A não ser que seja algo que faça parte da nossa prova. Amém? Às vezes tem uma luta, e a prova é você passar por aquela luta. Ele não tira a luta. Você não vê na oração tirando a luta, pedindo para tirar a luta. A oração é sempre pedindo força para enfrentar as batalhas e sair vencedor, e vencermos as batalhas. O crente é vencedor de batalha. Ele podia até trocar o nome assim, ó, de ovelha ou de crente para vencedor de batalha. Por exemplo, a pessoa passar ali uma igreja de vencedor de batalha. Não é igreja de crente, igual a gente fala, mas de vencedor de batalha, vencedores de batalha. Porque a nossa vida constitui em vencermos as batalhas, em vencermos as lutas. Não constitui em perdermos, em não lutarmos, em ficarmos desanimados, porque o reino dos céus é conquistado de batalha em batalha, de vitória em vitória. Amém? Então não adianta, a gente não vai pedir para tirar, tem que pedir para nos dar força para nós vencermos. E Jesus falou assim para eles, ó, ainda não é chegado o meu tempo, Jesus, versículo 6, porque Jesus falou que os irmãos não criam nele. Então depois disse Jesus, ó, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto, né? Porque Jesus fosse para lá, aí ele fala assim, ó, o mundo não vos pode odiar, ele me odeia a mim, porque porquanto dele testifico as suas obras mais, ó. Por que o mundo hoje odeia a igreja? A igreja genuína, porque a igreja genuína testifica as obras mais do mundo, que estão querendo empurrar de goela abaixo na igreja, direto. A igreja verdadeira vai ser perseguida, meu irmão. Jesus falou isso aqui, ó, a vocês não, mas a mim, a vocês que aí, os irmãos de Jesus que não creram neles ainda, porque mais tarde, quando Jesus fala para os discípulos, aí sim ele vai falar assim, ó, o mundo vai odiar vocês, porque também odeiam a mim. Por quê? Que ali ele estava falando para aqueles que entregaram a sua vida a ele e que agora ele habita neles. Se ele habita neles, se a palavra dele está neles, vão odiar eles também. Mas como a palavra de Jesus não estava nos irmãos dele, o mundo não vai odiar os irmãos dele. Olha só que tremendo. Aí não parece que, se você não estuda a Escritura, você pensa que tem uma contradição, porque da outra, por discípulo, Jesus falou que o mundo vai odiar, mas para os irmãos falou que não. Por quê? Porque o texto diz que os irmãos não criam nele. Se não cria, meu irmão, está tudo bem, amiguinho, deixa. Entendeu? Agora, se creu em Jesus e começa a botar em prática a obra de Jesus, pode acreditar que o adversário se levanta, vão odiar, como odeiam Jesus, porque se Jesus passa a estar em nós, automaticamente se odeiam ele, vai odiar nós, ele está em nós,
Isso é uma coisa automática, não precisa ser muito teólogo para entender isso. Ó. Aí ele fala assim, ó, subi vós a esta festa, eu não subo ainda. Ele não falou que não ia, ele falou que não sobe ainda. Não mentiu, não vou, porque depois ele vai, né? Então ele não falou que não ia, falou ainda, né? Não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então ele deixou tudo ali no ainda. Então os irmãos dele entenderam que ele nem ia nessa festa nesse ano mais, né? Porque ele deixou ainda, né? Mas aí eles foram, ó, e havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia mais um pouco, né? Agora, mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então ele também, não manifestamente, mas como em oculto, chegou calado, sem alarde, sem alvoroço, né? Sem ficar avisando, sem ficar tocando trombeta. Mas antes os irmãos observaram que ele não foi com os irmãos dele. Não dá para ir junto. Amém? Não dá para andar junto. Eu vou para a festa, se tu não crê, não vou contigo. Não vou contigo, não vou priorizar. E os irmãos foram, mas eram irmãos de sangue, para você ver a importância de ser irmão em Cristo. Mais importante do que ser irmão de sangue terreno. Temos nossos irmãos de sangue terreno, nós oramos por eles, nós desejamos que eles sejam salvos. Muitos até têm irmãos também que são de sangue e que também são terrenos, filhos, mesma coisa, né? Que são também irmãos, nossos filhos são irmãos em Cristo, porque creem em Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Cristo. Mas tem casos que não, é só mãe terrena, não é irmã em Cristo. É só irmão terreno, não é irmão em Cristo, porque não entregou, não anda, não pratica as obras. E muitos até falam, até vai à igreja, ou igual Jesus vai falar aqui, mas não conhece a Deus. E Jesus fala assim, ó, e os judeus procuravam na festa e diziam onde ele estava. Jesus já estava sendo procurado, ó, ele vai vir, vai aparecer aí, né? Aí vai assim, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, quer dizer, uns diziam que ele é bom, que é de Deus, né? E outros diziam, não, este engana o povo. Simeão falou o quê? Que quando pegou o menino no colo, o nenenzinho, ó, esse menino vai ser por sinal de divisão. Uns vão crer, outros não vão crer. Simeão falou isso, vai causar divisão, né? E ele diz assim, ó, todavia ninguém falava dele abertamente por medo do judeu. Olha só, as pessoas que até que aceitavam que Jesus era bem, não falavam às claras, não levantava a voz para falar, não, filho. Se levantasse, perdia a voz, com medo do judeu. O que aconteceu com Pedro? O próprio Jesus pregava, irmãos, e não alcançou multidões. Eu fico vendo assim, aí a gente está com a igreja pequenininha, mas seja feita a vontade de Deus, porque Pedro era um camarada todo complicado, todo cheio de, negou Jesus e tudo, mas se arrependeu, voltou para Jesus, né, e tudo mais, e na primeira pregação dele, 3.000 almas, ou 5.000 foi depois, né, ou 3.000, eu sei que foi um total de mais de 5.000 almas se renderam, e nem Jesus não conseguiu isso, mas por quê? Porque Deus derramou da unção sobre Pedro, amém? Sobre Pedro. Mas aí o que aconteceu com Pedro? Começou a ser perseguido. Você quer que Deus te use? Tem que ver se o coração está firmado, se está disposto a ser usado a ir a Jerusalém e até morrer em Jerusalém por causa da obra de Deus. Tem que saber isso, amém? Porque Pedro, por exemplo, foi pregado de cabeça para baixo, os outros tudo foi, e Jesus falou, vão te odiar por causa de mim, e odiaram mesmo, encerraram gente no meio, pregaram, rasgaram, fizeram tudo. João morreu exilado na ilha de Pátimo, mas a maioria, e fora os outros que não tem os nomes aqui, os mártires que vieram depois, e vieram muitos depois dos apóstolos, que perderam suas vidas, que é começar a levantar a voz contra o sistema, meu irmão.
próprio Estevão, né, que foi logo aqui no começo, os irmãos lembram de Estevão, né? Estevão foi só um exemplo. Acho que Deus pegou Estevão para exemplo de que o reino de Deus, meu irmão, não é brinquedo. Ou você ama a Deus, porque você pode ir até o sangue, como diz os escritores aos Hebreus. Tem que verdadeiramente estar firmado. É a casa na rocha, tem que ser uma casa na rocha. Aquela tempestadezinha, aí você fica imaginando, a água veio e bateu na areia, tirou a casa, aí você fica achando uma coisa leve, né? Uma água derrubar uma casa na areia. Isso está falando de luta pesada, de ameaça de morte, de rugir do adversário ao teu redor, de ser cercado pelo inimigo, de coisas acontecendo. Essa água, porque só ler assim parece um poema, né? A água caiu ali na areia, mas a areia estava molhadinha, está até bom, né? É luta, irmão, está falando de luta. E de casa firmada na rocha, está falando também que é luta. Só que esses aguentam até o final, podem até matar eles. Ele pode saber que estão esperando ele em Jerusalém, mas o Senhor vier e falar com ele, ó, vai para Jerusalém. É o meu caso quando eu fui para Nova Campina. Eu sabia que era um lugar difícil, mas o meu líder, o meu discipulador, né, o meu pastor, estava abrindo o trabalho lá e falou: ó, irmão, vai para lá. Eu fui para lá, com a minha família. Essa garoa aqui é guerreira. Foi chorando, não queria ir, mas foi chorando. Mas não foi por causa de mim, que eu obrigo ela. É porque o Senhor que move ela. Porque se ela se irmar que não quer, ela teimosinha. Aí eu deixo, aí daqui a pouquinho Deus vai, aí ela fala: eu vou lá fazer isso, eu vou. Amém? Eu deixo por conta de Deus, eu não vou obrigar ela, né? Mas várias vezes aconteceu isso. Ela fala para mim: ó, Deus quiser fazer igual. Eu tinha um irmão lá aqui, né? Hoje ele é pastor Sebastião, né? A irmã Ana não queria de jeito nenhum que ele fosse lá ser pastor, não sei o que e tal. E lá, porque ele tinha um convite, né, para ir apoiar o irmão lá, o irmão ia ordenar ele, não sei o quê. Aí um dia deu, lá em Maricá, aí saiu daqui para Maricá, mudou de vida, saiu completamente daqui para lá, aí se estabeleceu para lá agora. Mas ele, um dia ela falou para ele: ó, se você quiser ir, agora eu vou contigo. Deus falou no meu coração, se você quiser aceitar, eu estou contigo, esposa dele. Então, por isso que fala, quem encontrou uma esposa, irmão, encontrou as benevolências do Senhor. Amém? Porque a esposa, ela completa o seu esposo. Ela não fica barreirando, não fica do contra. Ela pode até contestar, igual eu falei, na parte humana, mas como é espiritual, ó, por exemplo, por que eu vou separar da minha esposa? Por que um casal se separa? Aonde que tem compatibilidade? Se eu sou cristão, se eu sou um servo de Deus, se a minha esposa é uma serva de Deus, qual o motivo que vai nos separar? Enfermidade? Amante? Desagradar a Deus, incompatibilidade? Ela briga muito, eu brigo muito. Mas se eu sou um servo de Deus, eu não posso estar brigando muito com ela. Não sou perfeito, eu sou impetuoso, mas eu me policio o máximo que eu posso, para não ofender ela. Às vezes eu ofendo, eu vou lá e peço perdão. Amor, perdoa que eu fui meio duro ali naquela palavra, né? Falo com ela. E ela a mesma coisa. Aí como é que eu vou explicar depois que eu separei para casar de novo? Ela está viva, ela é crente, eu também sou crente. Que motivo que pode ter tido? O motivo é que o casal não era crente, um dos dois não era crente. Porque o crente, a palavra de Deus, verdadeira, a palavra de Deus está nele. Não tem separação. Se eu tenho que suportar o meu irmão, se eu tenho que aguentar, suportar-vos uns aos outros, o irmão eu tenho que suportar. Quanto mais a minha esposa, que a Bíblia falou que eu sou uma só carne com ela. Deus que fala isso. Largar o homem, pai e mãe, e unir a sua mulher, e será uma só carne com ela. Então não tem como você separar. Se você separar, você vai explicar o quê? Que você não era crente, então. Que você não tinha Deus na sua vida. Porque todas as lutas que nós temos, Deus tem nos ajudado.
Deus tem renovado o amor, tem restaurado, já vamos para 40 anos de casado, esse ano, né? 40 anos de casado esse ano, entendeu? Mais 8 de namoro, de noivado, né? Namoro, 8 anos enrolando ela, né? E 40 anos de casado, até casou um pouco adiantado da idade, porque ficou me esperando, 8 anos de namoro, né? Mas estamos até hoje, irmão. Aí tu acha que é por quê? Porque não tem mulher bonita na rua? Porque não tem mulher nova? Porque não tem ninguém que se interessou por mim? Até dentro da igreja, irmão. Já vi situações e eu falei com a minha esposa, aquela irmã me olhou estranho. E eu continuei sério, adorando o Senhor. Daí um dia eu soube que a irmã caiu em adultério lá com outro camarada lá. Era uma mulher de Potifar, por exemplo. Não conseguiu com José, mas aí caiu com outro, como outro. Vai cair com alguém. Agora eu que me vigiei. Amém? Olha só, eu que me vigiei. Se caísse, como é que eu ia explicar? Não, tá, foi a irmã que me seduziu dentro da igreja. Não, se eu me deixasse ser seduzido, eu teria que fazer igual o Davi, a culpa era minha. Ela te seduziu, mas você aceitou, e ela mais ainda, que é uma ferramenta do Satanás. E o Satanás manda, irmãos. Satanás manda. E eu acho que ele não manda nesse lugar, porque quem sabe já da minha aprovação, eu já fui provado nessa área. É onde eu falo para os irmãos, a gente tem que ser provado nessa área. O inimigo foi procurando uma brecha onde você vai cair. Que às vezes você resiste à tentação sexual, mas cede uma tentação financeira, né? Mas cede uma tentação de arrogância, de não aceitar que fale assim contigo. Não, assim eu não aceito que fale, que não sei o quê. E às vezes, humanamente, às vezes a pessoa está certa, mas a postura que toma é que está errada, porque somos cristãos. Paulo fala assim, nós temos que abrir mão do direito em prol do reino. Em prol do reino. Então, voltando aqui ao nosso assunto, eles não falavam abertamente, mas Jesus subiu ao templo, eles não falaram, mas Jesus se apresentou, subiu ao templo, e eles sabiam que queriam pegar ele, né? Mas agora ele estava pregando. Ele sabia que ele estava fazendo, né? Aí ele foi, pregou e tudo mais. E Jesus respondeu assim, versículo 16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, irmãos, a nossa pregação nesse lugar, eu tenho procurado pregar nesse lugar o que ensina as Escrituras. O que eu tenho tentado viver é o que eu estou ensinando para a igreja. Não é o que eu acho que é certo, mas é o que a Bíblia acha que é certo. Eu mesmo sou igual a você, acho as outras coisas tudo diferente, mas eu tento viver o que as Escrituras ensinam, porque as Escrituras, irmão, é completamente contrária à nossa natureza humana. A natureza humana não, por isso ela precisa ser mortificada. Se você não mortificar a natureza humana, assim, botá-la no estado de morte, para não alimentar ela no sentido espiritual, né? E até físico também, né? de coisa, senão ela se fortalece. Aí Jesus fala assim no versículo 17, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, a vontade dele é da pessoa, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se é de Deus ou não. Aí você vai falar assim, olha o que Jesus está querendo dizer aqui. Você vai falar assim, não, mas eu vou fazer desse jeito. Pastor não manda, eu quero Bíblia, eu estudo Bíblia, eu vou fazer desse jeito. É isso que eu estou falando, se alguém quiser fazer a vontade dele, ó, pela mesma doutrina conhecerá se é de Deus, se o que você está fazendo pela sua vontade é de Deus ou não. E a gente fica sabendo, porque o resultado é outro. O resultado depois é diferente, não é fortalecimento. Quando é de Deus, irmão, nós ficamos cada vez mais fortes. Tudo que você vai fazer e ver que é de Deus, você se fortalece ainda mais. Se está te enfraquecendo, se está te desanimando, se está te afastando da obra de Deus, é porque não é de Deus. Seja emprego, seja o que for, estudo, tudo, tem que estudar? Tem. Mas se está atrapalhando a obra de Deus na sua vida, está te esfriando, está te desanimando, essa faculdade não é de Deus.
Talvez fosse melhor você não ter feito. E eu conheço alguns irmãos assim. Hoje são formados, ganham lá o dinheirinho deles, mas estão completamente desviados do Senhor. Cegou completamente, ficaram intelectual. Eu fiz a faculdade, não sei da onde e tal, e todo intelectual. Amém? É uma coisa boa a faculdade? É, irmãos. Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas se nos esfriar, nos desanimar, nos enfraquecer diante de... é porque não é de Deus. Amém? Se diminuir o nosso zelo para com Deus, é porque não é de Deus. Aí Jesus falou assim, ó, faz aí a tua vontade que eu vou ver o resultado. Se está te fortalecendo, está te animando, é porque é de Deus. Amém? É porque é de Deus. Agora, quem fala de si mesmo, ó, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça, porque Jesus não estava querendo ficar famoso igual os irmãos dele estavam mandando ele fazer. Ele estava só querendo fazer a obra de Deus, constituir a igreja, levantar a igreja. Ele falou assim, eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando que ele começou a edificar a igreja? Quando ele começou o ministério dele, aos 30 anos de idade. Ali ele começou a edificar a igreja, antes de morrer. Amém? Começou a fazer os discípulos, preparar, quando eu morrer e tal, e vai acontecer isso, e vocês vão dar seguimento. E não fez promessa absurda, não. Ele falou assim, Senhor, não quer... Ele falou, Jesus perguntou assim para ele, acaso vocês vão beber o cálice que eu estou para beber? Os discípulos falaram, vamos. Rapaz, os homens ficaram arrepiados. Os homens estavam convertidos mesmo, E Jesus confirmou isso. Jesus perguntou, acaso vocês vão ter disposição para beber o cálice que eu tenho para beber? Tem disposição para andar as 2 milhas comigo? Parafraseando, ele falou, temos. Se for preciso, nós vamos até lá onde tem que ser. E aí Jesus falou assim, tudo bem, vai de fato vai acontecer isso, mas não agora, esse cálice é meu, e depois vai acontecer, vocês vão beber o de vocês depois, usando as minhas palavras. E todos eles tiveram cálice para beber, margoso. Foi docinho não, foi margoso. Foi terrível, margoso no sentido de dor, de luta, de dificuldade, porque para a carne, a obra de Deus não é docinho. Tem que haver um esforço. Teve irmão lá no evangelismo que saiu de 3 rios para vir no evangelismo. Veio com a esposa, com os filhos. O filho dele é uma benção, tem 9 anos de idade, fez ontem. E pega na bateria, meu irmão. A mãe dele também é. A mãe é professora de música sem ter estudado música. Toca teclado, toca ensina. Sem ter estudado. Aí a filha toca também bateria, o filho toca, um garotinho de 9 anos, que benção. Um monte de instrumentista aqui, né? Mas não toca nada, vamos dizer tocar assim, um panderolazinho assim, né? Aquela panderola. Agora aqui tem panderola, tem pandeiro, já que daí toca uma panderola, não toca um pandeirinho, não? Bom, aí diz assim, aí Jesus vai assim, não vos deu Moisés a lei e tal, para eles observar a lei. E aí ele fala assim, Jesus falou assim, então como é que vocês estão querendo me matar e tudo mais? Tem demônio, não sei o que, o mesmo povo que segue, irmão, é o mesmo povo que depois grita, crucifica, que grita que tem demônio. O povo está vendo o sinal, mas se eles não se beneficiar de algum jeito, vai crucificar, irmãos, vai desanimar. E respondeu Jesus e disse, versículo 21, fiz uma obra e todos vós maravilhais. Um homem foi curado, no sábado. Aí ele diz assim, vê se para a gente adiantar, ele fala assim, que os judeus, fariseus, eles circuncidavam os homens no dia de sábado e tal, e no entanto estava cobrando Jesus por ter curado o homem no sábado. Qual o problema de ter curado o homem no sábado? A obra é de Deus, a obra não é de Deus, o sábado não é de Deus, Então Jesus curou o homem no sábado. Aí no versículo 24 ele fala assim, não julguei segundo a aparência. Olha aqui, presta atenção, porque às vezes ele fala assim,
os irmãos falam assim, não julga para não ser julgado, porque tem essa frase, não julga o homem, no sentido de condenar, mas as atitudes, se o irmão estiver fazendo errado, eu tenho que julgar, mas o que o irmão está fazendo está errado. A Bíblia fala que é para fazer de outro jeito. Não estou condenando o irmão por causa disso. Se ele ouvir, vai parar de fazer o errado e vai passar a fazer o certo e foi salvo, foi alcançado. Se eu não falar nada, o errado é que fica sendo eu, né? Então ele vai assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Está certo ou está errado? Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. É segundo a justiça que ele falou. Então eu tenho que julgar não a pessoa, mas a obra que ela faz. Igual o profeta. A gente não julga a profecia, mas não julga o profeta, mas julga a profecia. A profecia é que vai revelar se o profeta era de Deus ou não, se foi Deus que falou ou não, porque não aconteceu. O profeta era o quê? Carnal. Por isso, irmão, eu tenho muito cuidado quando eu falo, eu oro, peço a Deus para curar, se Deus quiser vai melhorar, se Deus quiser. Eu não falo assim, irmão, a partir de hoje o irmão já está curado, só se eu receber essa inspiração na hora. Eu já falei isso para o irmão, falei, a sua esposa vai voltar para casa, falei para o irmão, e a sua também, falei para o outro, eram dois varões que estavam no monte chorando pelas esposas que não queriam voltar para casa, e tinham separado, e quando foi no outro domingo, estou vendo ele no culto com a esposa, está até hoje, já tem mais de 20 anos, e por coincidência ela era uma parenta, ela chegou lá no culto, eu fiquei assim, eu conheço essa menina, fiquei assim, e aí me veio a memória dela pequenininha, eu lembrei, é prima da minha prima, né, meu parente intercalada, minha prima de sangue é prima dela, de sangue por parte de mãe, né? Então, aí eu já conhecia ela desde pequenininha. Aí eu era esposa desse rapaz, eu nem conhecia. Aí eu fiquei conhecendo nesse dia no monte. E o outro nunca mais apareceu, mas eu quero crer que a esposa dele voltou também. Aí nesse dia eu falei que ia acontecer. Mas eu senti uma convicção muito forte que isso ia acontecer. Porque via de regra eu falo assim, se Deus quiser vai voltar, vamos continuar orando, né? Porque se Deus não falar, eu não falo. Profetizar não é mentir. Vai, irmão, que Deus vai te dar. Ou a pessoa às vezes está até em pecado, vai dar. Às vezes a pessoa pede, às vezes a pessoa está numa situação, a gente está orando pela pessoa e ela está em pecado. E Deus não escreve na linha torta. Vamos consertar essa linha, filho. Vamos abandonar esse pecado. Aí eu vejo o profeta para fazer o nome. Deus vai te dar, Deus vai fazer. Eu falei, vai fazer como? Seu irmão tem pecado, está casado com a mulher do outro, largou a dele, casou com a outra, e como é que Deus vai dar? Então uma coisa está errada nisso aí. E no versículo 26 fala assim, e ele ali falando abertamente, eles estavam questionando por que o judeu, o povo já estava questionando por que o judeu não prendia Jesus, já que eles queriam matar Jesus, e Jesus estava ali falando para eles, né? Aí, e ele fala assim, todavia nós sabemos de onde é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Hoje tem levantado um movimento, né, no meio dos judeus principalmente, judeus que não creem em Cristo. Rapaz, eles distorcem a escritura, o judeu que não crê em Cristo, está até hoje, igual aqui, distorce, fala que Jesus não é descendente de Davi, que não sei o quê. Na época eles não falaram, porque era tudo comprovado, estava perto, a genealogia era fácil de comprovar, porque Jesus, ele não tinha nem como negar, porque tanto José como Maria são descendentes de Davi. Aí vai dizer, não, mas se ela não foi virgem, então ele não é filho de Davi, é filho de Deus, não veio de Davi. Mas acontece que o pai e a mãe também é descendente de Davi. E isso na época era fácil de comprovar, entendeu? Porque eles tinham ali a linhagem lá, tudo, eles prezavam muito isso, né? Mas hoje tem gente contestando isso agora, né? Depois que não tem mais como, né? Mas é uma coisa do adversário. Aí vai assim, clamavam por Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis, olha aqui, irmão,
vós conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, mas quem me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Está falando para a igreja da época, não a de Jesus. Os religiosos, que achavam que eram, né? É como hoje, tem pessoas na igreja que não é igreja, está na igreja, mas não é igreja, e às vezes contesta as escrituras, como nós temos visto aí na internet, né? Nos diversos canais aí, contestando as escrituras. Jesus fala assim: eu conheço, mas vocês não conhecem. Por que Jesus sabe que eles não conhecem? Por causa do fruto que eles estão produzindo. Não fala isso, ó, pela árvore conhecereis o fruto. Então é fácil, irmão. A irmã quer andar toda sensual, quer andar toda não sei o que, quase pelada, estou mostrando tudo. Eu estou vendo alguns pastores contestam isso, mas tem até pastoras com as roupas tudo sinuosas assim, ó, mostrando tudo. Aonde que eles não leram na Bíblia que o corpo é templo do Espírito Santo, e que o corpo da esposa é do marido é da esposa? E tem uns homens também, com as calças arrochadas, apertadas também, pastor. E outra coisa, o povo gosta disso, irmão. Porque como é que eles ganham esse dinheiro para aqueles carrão? Aí chega na igreja com aquela roupa apertada, o pastor, raspado aqui a cabeça aqui, com a barbinha toda não sei o quê, e com suspensório saindo de um carrão na igreja, e com a calça toda justinha, e entra na igreja assim, igual parece um idolatrado, sabe? Aí eu falo assim: Jesus amado, olha que ponto que está a igreja. E eu, como não vejo muito essas coisas, eu fico admirado quando aparece: esse rapaz é pastor, com essa roupa, com esse perfil todo ajeitado, tudo, né, as sobrancelhas tudo fininha, tudo não sei o quê. Gente, e ainda todo sensual, né? Todo sensual. As pastoras a mesma coisa, tudo sensual, tudo não sei o que, pastora. Ninguém vai falar que é pastora. Mas Jesus fala assim: mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Amém? Nós temos que conhecer, quando Cristo está em nós, nós conhecemos quem é que está em nós. E sabemos se ele nos enviou, porque nós vamos conhecer a palavra dele, automaticamente não vamos fazer o que ele nos manda fazer, não vamos andar por caminho que desagrada a ele. Aí versículo 15: procuravam prendê-lo, mas ninguém alçou mão dele, porque ainda não era chegada a hora. Aí já entrou a interferência divina, tá vendo? Por isso Jesus não queria ir, porque Jesus, se for, vai rasgar o verbo. Uma vez eu fui para visitar uma irmãzinha, que era da igreja prima, né? Aí eu fui com a Bíblia na mão. Quando eu saí do carro, ele falou: não leva a Bíblia não, porque eles são, né, são católicos, não pode. Católico não lê Bíblia não? Eu: não, sem Bíblia eu não vou. Sem Bíblia eu não vou. Queria que eu fosse lá orar pela senhora, mas sem Bíblia eu não vou. Daí a minha auxiliadora estava junto. Toda essa testemunha que eu dou, ela sempre esteve junto. Sem Bíblia eu não vou. Aí fui com a Bíblia. Aí cheguei lá, abri a Bíblia. Igual Jesus, ele não queria ir. Se for, começa a rasgar o verbo. Ó, se não crer, se não confessar Jesus, vai para o inferno. Não tem imagem, a mulher era católica, tinha imagem. Não tem que, ela falou para mim que não sabia que tinha que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ela crendo: não, nasci já salvo. Tipo assim, como já tivesse nascido salvo, né? Já nasceu naquela igreja, foi criada naquela igreja, tem a mãe Maria, tem né, as imagens, os santos. Mas aí ela confessou a Jesus, botou uma Bíblia lá, ela aceitou Jesus, botou e morreu salvo. Passou uns dias, morreu. Aí aumentou a minha fama de orar e a pessoa morrer. É, porque eu não fui lá para curar ela, eu não fui lá para ela viver muito tempo, eu fui lá para falar para ela que se ela morrer sem Jesus, ela ia para o inferno. E teve outros casos assim também. Por isso que eu tinha uma fama, mas eu rasgava mesmo. Por quê? Porque Cristo está em mim. Ó, eu não vou, se for, vou abrir a boca. Se for, vai dar problema.
E aí queriam pegar Jesus. Mas como não era a hora, Deus interfere, né? E ninguém bota a mão. Da outra vez ele passou no meio assim, que ia jogar ele do penhasco. Mas querer que ninguém botou a mão nele. Quem bota? Se Deus não deixar, ninguém, o Satanás não toca. Ele precisa da autorização, não chegou. Ele que se atreve a botar a mão antes da hora. Satanás vai dizer, pode tocar na saúde? Pode tocar no dinheiro? Pode. Ele que se atreve a tocar sem antes ter autorização. E para encerrar, ele diz assim, ó, e muitos na multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Por quê? Eles ficavam admirados. Se eles estão esperando um outro Cristo, esse que eles estão esperando, que ele está querendo dizer, quando vier, vai fazer mais sinais do que Jesus? Mas a Bíblia diz, irmão, que o adversário vai fazer uns sinaizinhos. Vai fazer uns sinaizinhos. Se você não conhecer Bíblia, hoje, crente sai de uma igreja para outra, por causa de revelação, por causa de profecia, tudo carne, tudo revelamento, tudo carnalidade. Você imagina quando o Satanás estiver usando alguém aí para fazer uns sinais, ele vai, não, vou lá naquela igreja lá, o pastor Carlos não curou ninguém, cara. Eu vou lá com dor de cabeça, volto com dor de cabeça. O irmão vai ali, volta curado, vou para lá. Aí engole aquilo tudo que eles ensinam lá, o que quase não ensina, né? 10 minutinhos de palavra, e é show, pula, pinta tudo, e espetáculo, e o inimigo vai fazer espetáculo. O inimigo tem poder. A Bíblia diz isso que ele vai fazer. Vão ser sinais falsos, mas sinais falsos, até você descobrir, tu já deu o seu dinheiro todo, já entregou a sua alma para o diabo. Amém? Se não tiver firmado na palavra, for um homem de Bíblia, de oração, temente a Deus, que confia na palavra de Deus, que o seu sonho é não ser enganado, você não quer mais perder a salvação, porque quem não quer mais perder a salvação, ele vive em prol do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.